ter mais o que pensar. Agora a gente dá um pulinho de volta para o antigo grupo do Kurt, os lendários e problemáticos, presas do dragão flamejante. Mas o clima? Um caos completo. Os caras estavam atolados numa treta braba, todo mundo se lascando bonito. Porque, né, sem o Kurt ali para dar aquele suporte raiz, o bagulho desandou feio. E como manda a tradição, adivinhem quem jogaram a culpa? No novato, claro. Clássico dos clássicos. Enquanto isso, o Golnova tava na dele, só pensando no próprio umbigo, como sempre. Já a Bandana, vendo o circo pegando fogo, com direito a palhaço e tudo, sacou na hora que o grupo tava afundando estilo navio furado. Um bando de cabeça quente batendo boca o tempo todo, sem saber o que é trabalho em equipe nem no tutorial. Enquanto o caos rolava, a Yulicia tava trocando uma ideia de responsa com o Kurt. A proposta? Virar diretor do Instituto Real de Magia. Tratamento VIP, estilo nobreza. Kurt ficou bolado, queria saber quem teve a ousadia de oferecer um bagulho tão top assim. Yulicia contou que foi a pessoa que avaliou as pedras mágicas, uma maga da corte que trampava por amor à camisa. Isso acendeu a luz de alerta no Kurt, cheirinho de cilada no ar. Chegou a hora da decisão e com aquele jeitão dele, Kurt agradeceu e recusou na moral. Disse que não se via nesse tipo de cargo, que não era pra ele. Além disso, as tretas do antigo grupo ainda pesavam na consciência. Mandou a real. Agora ia trabalhar pra Yulicia mesmo, porque o dinheiro das pedras mal dava pra ela pagar os impostos. Ela abriu o jogo, ganhou uma graninha, mas como não foi ela que fez as pedras, só ficou com uma moedinha de ouro de comissão. O resto, mandou direto pra conta do Kurt. Ele tentou aliviar, falou que ela não precisava se preocupar, mas ela insistiu. Disse que fez o que era certo. E aí, num sussurro, soltou que não ia conseguir dormir tranquila se ficasse com toda aquela grana. Como o Kurt nem ouviu direito, ela mudou de assunto rapidinho e disse que estava decidida a continuar a missão de procurar minerais. Kurt contou que tinha achado uma veia promissora no dia anterior. Ela agradeceu, mas ficou encucada, perguntou se ele estava dormindo direito depois de tudo. Ele respondeu que dormiu umas 6 horinhas. Tranquilo. Ela ficou toda bugada fazendo as contas de quanto tempo ele gastava construindo casa e minerando. Vendo a confusão mental dela, Kurt até pensou que talvez tivesse dormido demais. Disse que, no grupo do Golnova, mal dormia 4 horas por noite porque seguia o lema de ser o primeiro a levantar. Aqueles desgraçados usavam ele como burro de carga mesmo. Kurt falou que para manter o ritmo ia compensar o sono com mais trabalho. Deixou ela ainda mais confusa. Mais tarde, levou ela para o local que queria explorar e sugeriu que cada um trabalhasse em uma área. Mesmo o terreno parecendo meio ruim, ele achava que podia ter coisa boa ali. Aconselhou ela a não cavar mais de 50 metros. Ela estranhou, porque cavar isso tudo já era insano. Ela começou a escavar na parte dela e, por sorte divina, achou um cristal que parecia um topázio gigante. Pensou até em pedir para o Kurt transformar em cristal mágico para vender bem caro, mas desistiu. Não queria se aproveitar de alguém que sempre foi tão gente boa. Foi dar uma olhada no progresso dele e ficou de cara. Parecia que ele tinha montado uma mina completa. E era isso mesmo. Ela tentou não demonstrar, mas quando entrou mais fundo, não aguentou. O lugar era imenso. Surreal até. Pouco depois, Kurt apareceu todo de boa para dar um salve e disse que, infelizmente, só encontrou pedras inúteis e uns pedacinhos do mineral que ele estava procurando. Ela foi ver as tais pedras inúteis e quase desmaiou quando ele soltou. Isso aí é mitrilo. Ela congelou. Kurt ainda mandou na tranquilidade. Lá no vilarejo tinha tanto disso que a galera jogava fora. Ela travou de vez. Mitrilo vale mais que ouro e platina juntos. E pensar que jogavam isso fora, que lugar era esse que ele veio? Perguntou qual era o mineral que ele estava procurando e ele, na calma de sempre, respondeu: oricalco. Ela reconheceu na hora o lendário metal dos deuses, não entendeu como isso poderia estar ali. E o Kurt, inocente como sempre, disse que era só cavar uns 7 quilômetros para baixo que dava bom. Ela ficou tentando processar o bagulho e perguntou se ele realmente cavou 7 quilômetros em 8 horas e voltou. Kurt disse que sim, de boa, e ainda fechou tudo depois para não dar problema. Ela já estava quase surtando, e aí viu uma luz vindo de um canto. Descobriu que ele abriu um túnel que atravessava a montanha inteira. O túnel ligava Samaela até uma cidade do Lorde de Tycone. Ela engoliu seco e falou: esse túnel você não fecha de jeito nenhum. Em 2 dias já tinham extraído tudo e voltaram para Samaela pelo túnel. Para liberar o uso para os comerciantes, Yulicia ia cobrar uma taxinha de manutenção e usar para pagar os impostos.
No mesmo dia, Bandana apareceu do nada para dar um alô. Disse que não fazia mais parte dos presos do Dragão Flamejante. Rolou mó BO no grupo. Aí corta a cena pro Golnova, saindo de um restaurante puto da vida, sem pagar nada, fazendo barraco e exigindo a carne defumada que o Kurt fazia. Ela explicou que não tinha mais e o cara, surtado, mandou ela ir atrás do Kurt para fazer mais. Disse que, se resistisse, podia até dar uns tapas. Bandana aceitou na calma, mas meteu o louco. Usou a velocidade dela, roubou um cristal de teleporte dele e vazou. Abandonou o grupo, os guardas ainda estavam na cola do Golnova e ela achava que ele ia acabar preso do jeito que estava agindo. Para piorar, a Marlefis foi convocada pela igreja. Game over pro grupo Presas do Dragão Flamejante. Ela não contou isso pro Kurt, só disse que foi expulsa. Não queria que ele descobrisse que o vigiara todo aquele tempo. Kurt, ouvindo tudo isso, percebeu que não dava mais para voltar. Aí ela perguntou: "Mas por que você queria tanto voltar assim?" Ele respondeu: "Sincero, que devia muito ao Golnova e sempre teve ele como inspiração." Bandana pensou que o Golnova foi bom mesmo para esconder o Kurt esse tempo todo. Mudando de assunto, sacou que o Kurt estava procurando trampo, já que estava ali na frente da agência de empregos. Aproveitou o momento e ofereceu uma vaga num ateliê de uma conhecida. Explicou que no país só tem 15 ateliês com licença oficial e uma das gênias estava com problemas. Sabia que se o Kurt topasse ia ser uma baita ajuda. Kurt ficou meio sem confiança, mas Bandana deu aquele empurrãozinho maroto. Aí a Bandana troca uma ideia com Kurt e convence ele a topar o rolê, entregando uma cartinha de recomendação. E quando meteu o pé, ela pensa que trabalhar com isso não é moleza, não. Aí explicam que os ateliês não são só oficina de alquimia, não. Lá também rola produção e venda de remédio, espada mágica, treco encantado e afins. Os donos desses ateliês são os mestres licenciados, chamados de mestres do ateliê, e esses caras têm moral tipo Visconde, podendo criar e distribuir os bagulhos deles como quiserem. Quando o Kurt chega no lugar que a carta indicava, ele já fica de cara. Parecia uma casa normal, nada de especial. Mas aí ele vê a plaquinha Ateliê Ofélia e pensa: é aqui mesmo. Bate na porta e quem aparece é uma elfa baixinha que se apresenta como Michelle Lakota, assistente da mestra do ateliê. Kurt manda a real que veio ajudar e foi indicado pela Bandana. A Michelle então chama ele para entrar. Só que mal ele dá uns passinhos para dentro, já bate aquele cheiro podre no ar. Ela já solta um "foi mal" e mostra qual vai ser a missão dele. Limpar o quartinho ali da frente, que tá fedendo há umas 3 semanas porque ela anda ocupada demais para cuidar disso. Na hora, o Kurt saca que chamaram ele só para fazer faxina mesmo, o que até faz sentido, já que ele duvidava que fosse mesmo ajudar num ateliê desses. Só que o moleque é ágil. Ele faz um trabalho de dias, em pouco tempo, deixa tudo tinindo, brilhando que nem ouro polido. Sem ter mais o que fazer, ele resolve seguir na direção por onde a Michelle foi, para trocar uma ideia. Entra por uma porta e, pá, dá de cara com uma mina quase pelada. Fica um tempinho ali paralisado no bug até se tocar e se apresentar como Kurt. Ele fala que começou a trabalhar ali hoje. A mina entende a situação e avisa que o ateliê, na real, é no porão. O Kurt até tenta manter a pose, mas dá uma travada quando repara que ela tem uma marca estranha no estômago. Ela explica que é uma maldição. Ele pede licença, chega mais perto para analisar e já vê que o negócio tá feio. Avançou tanto que ela nem sente dor mais. Ele deduz que os órgãos dela estão comprometidos e que logo logo ela nem vai conseguir comer. No mesmo instante, ronca. O estômago da garota solta um barulho que parecia um estrondo. Kurt se oferece para cozinhar alguma coisa leve para ela. Na cozinha, enquanto pensa numa sopinha de arroz, o Kurt fica lembrando que foi a primeira vez que viu uma mina nua tão de perto e se distrai tanto que quase cai no chão. Enquanto isso, a Yulicia troca uma ideia com a Mímico, querendo saber quanto ela vai pagar pelo que entregou. Mímico responde: umas 80.000 moedas de ouro. Yulicia até duvida que aquele mitril e oricalco sejam reais. Ela pergunta: e se alguém descobrir sobre aquele moleque aí? Mímico responde: se ele der sorte, vão só sequestrar. Mas o mais certo é que apaguem ele de vez. Ela fica se perguntando como alguém tão sinistro passou batido. Aí a Yulicia solta: ele foi chutado do grupo Presas do Dragão Flamejante. Isso espanta a Mímico, porque ouviu falar que o líder desse grupo tá foragido e com uma ordem de prisão nas costas. Mas ela larga o assunto e vai direto ao ponto. O que pensa em fazer com o moleque? Yulicia diz que queria nomear ele como mestre do ateliê, para dar uma segurada nele antes que comece a chamar a atenção demais. E ela vai trabalhar com escolta dele, mas precisa bolar bem como convencer o cara, já que ele não tem noção das próprias habilidades. E ainda subestima elas. Voltando pro Kurt,
Ele tá de boa na cozinha quando aparece a tal Lady Ofélia, mestra do ateliê. Ele já pede desculpa por usar a cozinha sem permissão, explicando que estava só fazendo uma sopinha para a garota do quarto do fundo. Ofélia chega perto e pede só uma coisa, que ele não conte para ninguém que viu aquela menina. Kurt concorda na hora. Depois disso, Ofélia fala que por hoje já deu e pegar a grana. Quando ele vai embora, ela fica se culpando por ter deixado a menina ser vista por um estranho, mesmo que fosse para tentar ajudar com a maldição. Um pouco depois, ela mesma leva a comida para o quarto e ajuda a garota a se vestir direito, algo que para ela é super normal, já que sempre teve alguém cuidando dela. Antes de entregar a comida, Ofélia diz que vai provar primeiro, para garantir que não tem veneno. Mas a menina responde que não precisa, porque foi Kurt mesmo que fez, e ela sente que pode confiar nele. Fala também que, como nunca descobriu quem jogou a maldição nela, passou a vida toda desconfiando de tudo e todos, mas que pelo menos hoje quer terminar o dia confiando em alguém. Ofélia topa não testar se é veneno. Mas assim que a garota manda a primeira colherada, segundos depois cai no chão do nada. Ofélia se desespera e fica puta com o Kurt. Mas aí, devagarzinho, a garota levanta e avisa que tá de boa, mas que isso tá completamente curada. A marca da maldição sumiu. Ofélia fica chocada, sem entender nada. Corte rápido. O mago que lançou a maldição aparece todo arrependido, pedindo desculpa pro chefão dele, já que não imaginava que a maldição ia ser removida. O chefe solta na lata. Chega de esperar. O alvo tem que morrer. E é pra ontem. Mais tarde, Ofélia cola no estabelecimento da Mímico, que tá com a Yulicia. Mímico confirma que dá pra confiar na Ofélia. Com isso acertado, Ofélia se apresenta pra Yulicia e também deixa a garota que tá com ela contar quem é. Assim que a verdade sai, Mímico e Yulicia se ajoelham em sinal de respeito. A garota é ninguém menos que Lady Liselotte, a terceira princesa do reino. Ofélia explica que os boatos estavam errados, Liselotte não estava doente, estava amaldiçoada mesmo, e isso porque alguém quer ela fora do jogo. Ela é filha única do rei com a princesa François, que veio do Império Gurumaku, do leste. A existência dela é tipo símbolo de paz entre os dois reinos. Agora que a treta com o Reino do Norte acabou, tem gente querendo arrumar outra guerra. Elas estão ali para pedir ajuda para descobrir quem lançou a maldição. Mímico fica passada que conseguiram quebrar uma maldição tão cabulosa, e Liselotte diz que foi tudo graças a um jovem chamado Kurt. Nessa hora, Yulicia e Mímico ficam de boca aberta, esse era o último nome que elas esperavam ouvir. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima.